Olá, queridos alunos. Essa videoaula é para a gente trabalhar um pouquinho sobre leis ponderais, Lavoisier e Proust, que é extremamente necessário para a gente poder compreender mais tranquilamente os cálculos químicos. Então, vamos aqui para o slide, para a gente poder relembrar o que cada lei diz e, assim, podemos trabalhar tranquilamente. Só deixa eu colocar aqui para apresentar, só um minuto. Pronto. A barrinha estava me atrapalhando. Então, ó, leis ponderais é leis de verificação. Graças a elas, a química é uma ciência exata, tirou aquela parte mística da alquimia. Lógico que a alquimia também foi super importante. Então, ó, para começar, primeira lei ponderal. Nós temos a lei de Lavoisier, que é a lei da conservação das massas. O que isso quer dizer? Que a massa do reagente é igual à massa do meu produto. Numa reação química, a massa não desaparece, o átomo ele não desaparece, ele só muda a sua forma de ligação. Por isso que os mesmos átomos presentes nos reagentes são os mesmos átomos que aparecem no produto, só remontados de forma diferente. Então, ó, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se eu usei 30 gramas de reagente, quantos gramas eu preciso ter nos produtos? 30 gramas. As massas, elas vão se conservar. E usando esse raciocínio, a gente pode descobrir a resposta de várias coisas bem mais rápido. Então, vamos aqui no primeiro exemplo. Aqui eu tenho 8 gramas do reagente A, mais 15 gramas do reagente B, que juntos vão formar os produtos C e D. C ele não me deu, só que D ele me falou que eu tenho 6 gramas. Se eu tenho, vamos aqui, vamos ver quanto que eu tenho no total de reagente. Se eu somar as minhas duas massas, eu vou ter 23 gramas. Então, por Lavoisier, o que ele me fala? Se eu tenho 23 gramas no reagente, eu tenho 23 gramas no meu produto. Então, para eu saber esse x, você pode fazer uma equação de primeiro grau e descobrir o x, ou você pode fazer direto. 23 menos 6, ou até um raciocínio mental também dá certo. Isso aqui vai dar 17. Então, x é igual a 17 gramas. Então, eu tenho 17 gramas no meu componente C. Vamos treinar mais esse raciocínio de Lavoisier. Aqui eu tenho uma reação só com o nome das moléculas. O sódio reage com o oxigênio, que forma o peróxido de sódio e excesso de sódio, porque eu coloquei reagentes em quantidades maiores do que necessário. Mas daqui a pouco a gente trabalha mais sobre excesso. Então, aqui eu tenho 8 gramas, que a questão está me fornecendo. Aqui eu tenho 4,8 gramas. Se eu somar a massa dos reagentes, eu vou ter um total de 12,8 gramas de reagente. Se eu tenho 12,8 gramas nos reagentes, quanto é que você acha que precisa aparecer no produto? A mesma massa. Precisa aparecer 12,8 gramas também. Se fosse só um produto, você coloca 12,8 gramas direto. Quando é 2, ele vai te dar uma pista, pelo menos. Então, aqui, ó, ele quer saber o peróxido de sódio, quanto tem 2,7 gramas de sódio em excesso. A soma dos dois tem que dar 12,8, porque as minhas massas são conservadas. 12,8 menos 2,7, eu vou ter quanto? 10,1 gramas. Essa é a minha resposta. Eu tenho 10,1 gramas de peróxido de sódio. Vamos seguir. Aqui eu tenho um outro exemplo. A minha reação está em tabela. Então, aqui, ó, reagente, reagente, que forma o meu produto. A massa desses dois tem que ser igual à massa do meu produto, porque nesse caso eu tenho um só. Então, ó, 24 mais 64 vai dar quanto? 88. Essa é a resposta. Tem 88 gramas do CO2.
Se eu tenho 22 gramas de gás carbônico, quer dizer que eu tenho 22 gramas nos reagentes. Se aqui já apareceu 16 gramas, aqui, ó, unidade de grama. Que número somado com 16 está 22? É 6. Então, aqui é 6 gramas. Olha aqui embaixo. Se aqui eu tenho 176 gramas no produto, isso quer dizer que eu tenho 176 gramas no meu reagente. Se aqui é 48, que número eu preciso? De 128. E agora eu fecho. Essa é a minha resposta. Porque 128 mais 48 vai dar 176. Ó, reagente A, reagente B, produto. Me deu as pistas, dá para descobrir? Dá. Se eu tenho 288 gramas de óxido de ferro no meu produto, quer dizer que eu tenho a mesma massa no meu reagente. Se aqui deu 248, quer dizer que eu preciso de 32 gramas de oxigênio, porque 248 mais 32 dá 280, ó. Não falta 2 para chegar a 50? De 50 para 80 falta 30, então é 32. Ou faz o cálculo de subtração, ó, rascunha. 280 menos 248. Qual o resultado? 32. Vamos lá. A soma do meu reagente é igual ao meu produto. Aqui ele me deu os reagentes. 12 gramas, 32 gramas. 12 mais 32 dá quanto? 44. Porque é a mesma massa. Aqui é 44. Então, aqui só pode ser 44 gramas. Se aqui é 40 gramas, quer dizer que eu tenho 40 gramas no reagente. Se aqui já tem 24, então eu preciso de mais 16 gramas. E acabou. Vamos agora testar uma questãozinha de vestibular sobre esse assunto. Ó, provoca-se reação da mistura formada de 10 gramas de hidrogênio mais 500 gramas de cloro. Aqui, ó, o hidrogênio mais o meu cloro. Que junto vai formar um produto, que ele não me falou, provavelmente é um ácido clorídrico, e ele vai ter um excesso de cloro, porque ele colocou reagente a mais. Mas vamos terminar de escrever a reação. Constata-se a presença de 148 gramas de cloro remanescente. O que isso aqui é? É que cloro que não reagiu. Mais o produto formado. Tem como descobrir? Tem. Se eu somar essas duas massas, vai dar 510 gramas. Se eu tenho 510 gramas no meu reagente, quanto que eu tenho que ter no meu produto? A mesma massa. Se aqui já apareceu 145, eu vou pegar o 510, subtrair por 145. Isso aqui vai dar 5, 0, 4, 1, 6, 3. 365 gramas. Letra C. É a resposta correta. Então, essa é a lei de Lavoisier. As massas permanecem conservadas. As massas não somem no além do mundo. Elas apenas se transformam. É a minha conservação de massa. Vamos aqui para Proust. Eu costumo falar que Proust ele é uma pessoa justa. Por quê? Tudo que você faz num elemento químico, você vai usar a mesma ação nos demais, se você quiser manter as proporções corretas, ou seja, as quantidades corretas da sua reação química. Então, pensa no seguinte, você está fazendo uma receita de bolo. 3 xícaras de farinha, para 2 de açúcar, para meia de óleo, para 3 ovos, para 1 xícara de suco de laranja, vamos supor assim, mais 1 colher de fermento. Se você quer aumentar a sua receita, basta apenas você aumentar a farinha? Não, não vai dar certo. Se você quiser ter a mesma qualidade na sua comida, você precisa aumentar todos os seus ingredientes, para que assim a sua reação química possa estar certa, a sua receita pode estar certa.
Então, a regra ela é a mesma, é isso que ele está querendo dizer. A proporção em que um ou mais elementos se combinam é constante. Então, você não pode usar uma medida em um e uma medida no outro. Você não pode diferenciar, que nem pai com seus filhos. Os pais têm que tratar os filhos de forma igual, com a mesma regra. Você não pode deixar uma regra para um e outra regra para outro, senão você vai criar injustiça na sua família. E a química é justa. Se você não segue essa regra, o que vai acontecer? Você vai ter excesso na sua reação, porque você beneficiou um e não beneficiou os outros componentes da reação química. Então, na approach, você tem que ter uma reação química balanceada, você tem que pegar as informações e analisar. Para eu resolver approach, eu preciso de regras de 3, para eu poder ver meus componentes. Então, por exemplo, aqui nesse exemplo, eu tenho os componentes da minha reação. É o gás nitrogênio, é o gás hidrogênio, que juntos vão formar a amônia, ela está balanceada. Então, é só analisar a informação que ele está me dando. A primeira é a receita padrão, ou seja, é a minha reação química padrão, que é a reação balanceada. Então, aqui eu tenho 28 gramas, 6 gramas e 34 gramas. Então, eu preciso de 6 gramas para reagir com 28, para formar 34 gramas de amônia. Essa é a medida correta dessa reação química. Daí vem no 2. O segundo exemplo. Ele me deixa 12 aqui, só que ele não me dá nem esse aqui, vou colocar aqui, e nem esse outro. Basta você analisar. De 6 para 12, o que aconteceu? Eu dobrei. Se eu dobrei um componente, quer dizer que todos serão dobrados. Se eu não fizer essa regra, vai haver excesso. Como não tem excesso, é só usar a mesma regra, de um para o outro. O que eu faço com um, eu faço com o outro. Então, o dobro de 28 é o A. Então, A é igual a 56 gramas. B vai ser o dobro de 34, que vai dar 68 gramas. Se você somar 56 com 12, dá quanto? 68. Você pode também olhar para o Lavoisier aqui. Tá, a gente descobriu a primeira. Daí vem aqui a terceira linha. Esse é meu padrão e ele me dá 14. Qual a relação que eu tenho com 28 e 14? Que 14 é a metade. Se eu reduzir esse pela metade, todos serão o quê? Reduzidos. Então, C vai ser igual a 3, que é a metade de 6, e o D vai ser igual a 17, que é a metade de 34 gramas. Daí eu vou continuando. Aqui na questão 4, só tem uma informação faltando, então é só usar Lavoisier. 34 mais 28, eu vou ter 2, sobe 1, eu vou ter 62 gramas. Se eu tenho 62 gramas nos produtos, quanto que eu tenho no reagente? 62. Que número somado com 52? Que número somado com 56 vai dar 62? É 6. Essa é a resposta. E na 4, F, vou fazer a mesma análise. 34 mais 5 dá 39 gramas no produto. Se eu tenho 39 gramas no produto, quer dizer que eu tenho 39 gramas no meu reagente. Se aqui é 28, quer dizer que eu preciso de mais 11 gramas para fechar a lei de Lavoisier e manter a conservação das minhas massas. Vamos treinar mais. Aqui está me falando que o sódio reage com o meu oxigênio. E ele vai fazer o quê? No caso aqui, o peróxido de sódio. Se você não souber escrever, não tem problema. Vamos só pegar a informação. Eu tenho sódio, eu tenho oxigênio, e eu vou ter o meu peróxido. Vamos aqui ver.
46 gramas reage com 32 gramas. Reagente, reagente. Quanto que eu vou ter de peróxido, que é o meu produto? É a soma desses dois, porque a massa do reagente é igual ao meu produto. Se eu somar esses dois, vai dar 78 gramas de peróxido. Daí a gente continua analisando a questão. Coloquei aqui em tabela para a gente analisar. Quantos gramas de sódio são necessários para obter 156 gramas de peróxido? Se esse é o dobro desse, quer dizer que eu vou ter que dobrar aqui também. O dobro de 46 é 92. O que eu faço com um, eu faço com todos. É isso que Proust me fala. Eu tenho que usar a mesma regra. Monta a tabela, pessoal, para você poder visualizar. Porque a primeira linha da sua regra de 3, você vai tirar da questão. Daí, se estiver faltando alguma coisa, você tem que usar Lavoisier para descobrir o que ele não te deu, que é a informação oculta que a gente fala. Mas é possível resolver. Ó, vamos aqui para essa. Para obtermos 16 gramas de metano, se eu estou obtendo, é o meu produto. Daqui está me falando que eu tenho metano, que eu vou obter, já vou jogar ele aqui no produto. Temos que fazer a reação de 4 gramas de hidrogênio, aqui é o meu metano, mais 12 gramas de carbono. Se eu somar 4 com 12, concorda comigo que eu tenho 16? Que é o que ele me falou, que eu tenho 16 gramas de metano? Lavoisier, é isso. Então, vamos colocar aqui em tabela. Ele me deu o hidrogênio, ele me deu o carbono e ele me deu o metano. Então, na questão, eu tirei 16 gramas de metano, 12 gramas de carbono e 4 gramas de hidrogênio. Agora, eu posso analisar a segunda parte da questão. Quais massas de hidrogênio e carbono são necessárias para obter 80 gramas de metano? Vamos fazer uma regrinha de 3? 12 reage com 16 gramas. Aqui, ó, tô recopiando isso aqui em regra de 3. X reage com 80. Vamos lá. X vai ser igual a 12 vezes 8 vai dar 6,96. Dividido por 16. X é igual a... Vamos aqui ver essa parte. Vai dar 5... Não, vai dar 5. Vamos fazer a continha aqui. Eu ia fazer de cabeça, eu sei que eu quintupliquei. Ah, vai dar igual a 60. Isso aqui é 60. Mas só para você ver. 6 vezes 6 é 36, sobe 3. 6 vezes 1, 6 mais 3, 9. Subtrai o 0. Esse 0 que sobrou, eu jogo aqui. Então, ó, carbono, eu descobri que é 60. Se o meu produto é 80, basta usar Lavoisier. Quanto que falta para eu ter 80? 20. Então, meu hidrogênio é 20 gramas. Descobri os dois, eu não preciso fazer uma regra de trecho novo. Se aqui deu 60 gramas e aqui é 80, eu penso, a massa do reagente é igual ao do produto. Se meu produto é 80, meu reagente também vai ser 80. Então, ó, com isso, vou aqui interromper. Paramos aqui, então, essa videoaula, nesses exemplos. Assista quantas vezes for necessário e é só treinar, que a gente ainda vai usar muito esse raciocínio nos cálculos estequiométricos. Um abraço, um beijo e até a próxima.